A investigação arqueológica nas ilhas do Atlântico, povoadas pelos portugueses no limiar do século XV, tem fornecido dados fundamentais para aproximar uma reconstituição ao cotidiano da época da expansão portuguesa. Esses estudos têm permitido conhecer muitos aspectos menos conhecidos e que incidem sobre as atividades diárias das populações e a sua relação com os equipamentos e os objetos funcionais. Este episódio versará aspectos relacionados com a arquitetura, com o interior das casas nos séculos XV e XVI, os seus compartimentos, os seus mobiliários e também uma incursão sobre o interior das casas e as atividades que lá decorriam. Para esta iniciativa, para esta atividade de interpretação do passado, nós vamos recorrer às fontes iconográficas, que são, sobretudo, a pintura portuguesa dos séculos XV e XVI, as gravuras e, necessariamente, as fontes arqueológicas. Um dos aspectos pouco conhecidos sobre o século XVI reside na arquitetura das habitações, dos seus compartimentos e demais equipamentos utilitários. Parte desse desconhecimento deve-se, sobretudo, ao desaparecimento desses bens imóveis e aos escassos elementos provenientes da investigação recente da componente arqueológica. Em suma, pelos elementos que dispomos, descortinamos que a casa predominante das ilhas, e a que deixou vestígios além das de madeira, foi uma construção essencialmente de alvenaria de pedra. Exibia interiormente 2 ou 3 compartimentos, formando a cozinha num corpo independente, seguindo a tradição romana e com medida de prevenção de incêndios. A primeira arquitetura do Funchal foi uma arquitetura feita em madeira, obviamente, aproveitando os recursos que havia da hoje chamada Floresta Laurisilva. Eram construídas em pau branco, em cedro da madeira, e eram cobertas de colma, chamadas casas palhaças. Mais ou menos hoje que se pode encontrar, mais ou menos as casas que se encontram hoje em Santana, em São Jorge, em Mexico, ainda do certo gosto gótico. Depois as casas foram gradualmente sendo passadas a pedra, sem argamassa, mas primeiras foram passadas a pedra as igrejas e as capelas e só depois as casas. Como as casas eram feitas em madeira, muitas vezes havia o perigo com os usos domésticos de arderem, o que aconteceu, por exemplo, que hoje ficou o nome, a toponímia, que ardiam quarteirões inteiros, como ficou na toponímia a Rua da Queimada de Cima, a Rua da Queimada de Baixo, não é? Toda essa zona aí ardeu. Havia casas, a primeira casa de sobrado que se construiu em madeira foi na zona da Sé, por um tal Manuel João, e que na altura fizeram queixas ao rei, que ele fez uma casa de sobrado e que era uma casa que se impunha, parecia que se impunha contra o Funchal e contra o reino, e foram fazer queixas ao rei. E depois o Jerónimo Dias Leite, quase que em ironia, desde no final do texto, que hoje é uma das, isto em finais do século XVI, hoje é uma das casas mais baixas da cidade de Funchal. A primeira casa feita em pedra, passada à pedra, foi uma de Neta de Zarco e que foi construída, que era ali na zona, ao lado da Capela de São Paulo. Foi a primeira casa construída em pedra na cidade do Funchal. As habitações, nesta altura, eram, na sua generalidade, muito simples. Exibiam coberturas ou telhados baixos, com ventilação através das janelas, sem vidros, abertas durante o dia e fechadas com postigos à noite. Hoje em dia, exceto os exemplares religiosos, são raríssimos os vestígios arquitetónicos civis do período gótico final. Podemos encontrar ainda, hoje em dia, alguns vestígios da arquitetura manuelina.
melhor dizendo, será a arquitetura de gótico final, hoje mais corretamente deste gótico final. Podemos encontrar alguns elementos como, por exemplo, o portal da Capela do Corpo Santo, algumas portais e janelas em algumas ruas do Funchal, como na Rua dos Barreiros, como na Rua de São Pedro, como na Rua Direita. Alguns desses portais são portais que estão integrados hoje em edifícios do século XVII, século XVIII, mas que foram reaproveitamentos de outros edifícios, de edifícios do século XV e século XVI. Também podemos encontrar ainda estes vestígios da arquitetura manuelina, não só no Funchal, como por exemplo em Santa Cruz, em Mexica, em alguns portais. Falar, por exemplo, da Câmara Municipal de Santa Cruz, que é um exemplo notável que chegou aos nossos dias da arquitetura manuelina, ou a Igreja Matriz de Santa Cruz. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente. Aqui no Funchal podemos encontrar a Sé Catedral de Funchal, com um exemplo máximo da arquitetura manuelina, no seu todo, coerentemente, ou, por exemplo, a Assembleia Legislativa Regional, a antiga Alfândega do Funchal, e os edifícios manuelinos foram essencialmente edifícios religiosos ou então administrativos do Estado. O único edifício civil que chegou aos nossos dias foi o Solar do Namésia. Infelizmente, chegou já em estado degradado aos nossos dias. Houve um grande incêndio em 1950 que destruiu os notáveis tetos mudejares, tetos de alfarje, de inspiração árabe, e chegou aos nossos dias alguns elementos, como por exemplo um portal e duas janelas geminadas. Os vestígios de construções manuelinas da arquitetura civil no Porto Santo e na Madeira são neste âmbito muito escassos, sobretudo pela reduzida sensibilidade patrimonial e ausência de planos de preservação da cultura da época da expansão portuguesa. O Solar Dona Mécia no Funchal constitui um outro exemplo da preservação da arquitetura civil manuelina madeirense. É um espaço muito interessante do ponto de vista da sua construção, retém alguns elementos manuelinhos, embora do ponto de vista da ética da preservação do património não constitui um exemplo, digamos, extraordinário. No entanto, no final de 1999, início de 2000, aqui fizeram-se trabalhos arqueológicos acompanhados pelo Gabinete de Arqueologia do Funchal, um trabalho extraordinariamente importante para o conhecimento de muitos objetos, para o conhecimento da história da expansão portuguesa. O interior das casas, nas classes mais desfavorecidas, era relativamente pobre. Uma cama, um leito, uma caixa e poucos assentos. Nos séculos XV e XVI, nem todos dispunham de cama, dormindo certamente em esteiras. A pintura portuguesa da época moderna oferece-nos algumas aproximações aos contextos interiores mais intimistas, embora reflitam espaços de maior estatuto social. Título de curiosidade, a sobriedade arquitetónica das construções madeirenses foi relatada pelo visitante inglês John Ovington em 1689. As casas são feitas sem grande dispêndio ou esplendor, nem por fora se distinguem pelo embelezamento artístico, nem interiormente se apresentam ricas de ornamentos e mobiliário. Algumas atingem uma razoável altura, mas sem outra característica de grandeza. Ora, a pintura pode ser realmente um excelente documento
que representa e que representou ao longo dos séculos o cotidiano nas várias sociedades. A pintura de género, por exemplo, uma pintura que representa mais o cotidiano, realmente é extremamente rica e fértil em informação de objetos do cotidiano. Nós conseguimos identificar esses objetos feitos de cerâmica, cerâmica branca, cerâmica vermelha, porcelanas, por exemplo, e outros objetos de madeira, ou de estanho, ou de cobre. E esses objetos são realmente representados, ou foram representados ao longo de várias décadas por pintores que representavam o interior de casas, de habitações, e é realmente um espólio riquíssimo em termos de informações visuais. Aqui na sacristia da Igreja do Colégio temos, por exemplo, uma Anunciação de Bento Coelho da Silveira, um pintor nacional do século XVII, onde observa-se o interior, um certo interior intimista, onde o tapete, com um padrão muito interessante, separa o espaço terreno do espaço celestial. Por outro lado, repara-se também, observa-se no chão um coxim ou uma almofada de veludo, como também na parte superior um cortinado que abre a parte da própria cena, portanto que compõe a cena da Anunciação. Ainda aqui na Igreja do Colégio temos uma outra Anunciação no altar de Nossa Senhora do Popolo, onde se repara, onde se observa novamente um pormenor de interior com outro tapete e outro tipo de pormenor de padrão, e também a representação diferente do veludo da almofada. Há uma capela privada na Quinta do Descanso, em Santa Luzia, onde podemos observar uma pintura alusiva a uma Sagrada Família. E é realmente uma pintura regional do século XVII, que está assinada com monograma, que eu, ao longo de alguns anos de investigação, identifiquei como pintor regional Manuel de Andrade, e verifica-se nessa pintura pormenores intimistas de uma casa rica e abastada, mas com particularidades muito interessantes, como, por exemplo, um pequeno cesto de vimos ou de cordas, onde no seu interior estão depositados os objetos do carpinteiro, portanto de São José, onde se observa e identifica claramente um martelo de orelhas. A recuperação de uma diversidade de objetos nas investigações arqueológicas insulares tem permitido descortinar a sua utilidade e o uso nas funções do dia-a-dia no século XVI. Um dos aspectos mais curiosos reside no conhecimento dos serviços de louça de cozinha. Na utensilagem doméstica, sobretudo no uso das peças com funções culinárias ou de ir ao fogo, nós temos na história do arquipélago da Madeira e do Porto Santo uma peça que é conhecida como uma panela, que é o vestígio de ir ao fogo mais antigo. São peças normalmente do século XV, que também teve uma pervivência para o século XVI. Tinha uma forma mais ou menos globular, uma base convexa. Estas são, de facto, os vestígios das panelas mais antigas que nós temos conhecimento nos dias de hoje, existentes no contexto arqueológico da Madeira e do Porto Santo. Depois, na evolução do tempo, temos, já mais para os finais do século XVI e XVII, uma outra objeto ou utensílio que era utilizado para ir ao fogo e para cozinhar os alimentos, nomeadamente esta que é conhecida como panela, ou tacho ou frigideira, que permitia uma maior visualização dos alimentos durante a cozedura nos métodos utilizados na época, e que é uma peça que, de facto, começa a ser mais frequente com o século XVII. Também não podemos esquecer que os mais antigos também vestígios de púcaros, que
que são muito representados na pintura portuguesa dos séculos XV e XVI, poderiam ter, a priori, uma função culinar. Por exemplo, pelos vestígios que nós observamos nas escavações, de vestígios do uso do fogo que poderiam ter sido utilizados para cozinhar alimentos ou bebidas, e provavelmente também uma peça que não só se destinava a ir à mesa, mas também podia ser utilizada para funções culinárias. Um dos aspectos mais interessantes que se reveste os hábitos alimentares deste período em questão é o conhecimento das peças, dos objetos ou dos serviços que iam à mesa. E nós estamos aqui na presença de um conjunto bastante diversificado destes objetos. São peças autênticas que foram recuperadas das escavações arqueológicas na Madeira. E, portanto, à mesa o que era mais comum neste período, nomeadamente nos séculos XVI e XVII. Os pratos, isto é um prato esmaltado da época, que provavelmente tinha uma produção de fora e depois acabou por ser produzido em Portugal também. O prato, nomeadamente, para um hábito de comer mais individualizante. Depois, as escudelas, vidradas, como esta que estamos a ver aqui. O ato de comer à mesa, que assentava tradicionalmente na partilha da comida em escudelas e pratos comuns, tende a esbater-se, generalizando-se uma atitude mais individualizante. Este costume de comer usando o recipiente comum, popularmente conhecido pela tampa, foi justamente observado por Kat Brunt ainda nos anos 30 do século XX. Posteriormente ao século XVII, os modos de comer sofrem alterações, sobretudo no que diz respeito à utilização dos talheres e do hábito de comer-se em pratos individuais e de beber-se em copos de vidro. Essa forma de estar à mesa com uma atitude mais individualizadora também surge retratada na pintura portuguesa. Podemos referir o exemplo de uma preocupação de um pintor espanhol, Francisco Pacheco, em que ele referia e aconselhava aos seus companheiros de ofício, portanto aos pintores, que tivessem muito cuidado nas cenas religiosas no que concerne à representação meticulosa, realista e naturalista dos objetos do cotidiano que poderiam desviar o olhar atento dos fiéis e, portanto, esse desviar poderia ser perigoso. No entanto, temos exemplos muito interessantes aqui na Madeira de pinturas de tema religioso em que a existência da representação de objetos do cotidiano são realmente extraordinários. É o caso da visão de São Bernardo, uma pintura de origem espanhola do século XVII na Igreja de Santa Clara, em que o pormenor do móvel escrivaninha, no qual se observa um tinteiro, uma pena, uma ampulheta, enfim, uma sineta, por exemplo, é uma representação extremamente meticulosa de um pormenor de interior, de um pormenor vivencial. Um outro testemunho visual, também na área da pintura, é uma representação de um Papa com as Clarissas no momento de uma refeição, uma pintura já do século XVIII e de oficina regional, atribuída a Nicolau Ferreira, em que, para além dos pormenores da indumentária da figura clerical, é também representada sobre a mesa pratos que, pela sua ingenuidade de representação, é difícil de identificar se será de estanho ou de cerâmica branca, mas há realmente um púcar de cerâmica vermelha extremamente meticuloso, um pormenor muito interessante para o cotidiano, como também uma faca e a própria representação da toalha. Outras atividades cotidianas se podem inferir a partir dos dados arqueológicos. O aquecimento e a iluminação noturnas são dois aspectos que deixaram marcas nos arquivos da Terra. O aquecimento da casa seria uma preocupação das regiões mais frias ou constituiria uma necessidade para ultrapassar os rigores do inverno. Pelo menos até ao século XVII, as casas, pelo menos as mais abastadas, apenas possuíam aquecimento através de uma lareira ou de um forno inserido nos compartimentos da habitação ou ainda com auxílio dos fogareiros.
Um dos utensílios mais comuns utilizado pelas populações dos séculos XV, XVI, XVII eram, na particularidade, estas candeias de cerâmica. O oleiro que as produzia fazia de forma trilobada, ou seja, em 3 vértices, da qual colocava um óleo vegetal, um óleo animal no interior, com um pavio no vértice, e era essencialmente utilizada para a iluminação noturna das casas e de todos os equipamentos e compartimentos das habitações neste período. Por outro lado, pela necessidade de produzir faísca ou fogo no interior das habitações, as populações utilizavam variantes de quartzo ou de sílex, pedras com esta natureza, conhecidas como pederneiras, e através da percussão direta, através de um instrumento de ferro ou de metal que é o fuzil, conseguiam obter faísca para, com esta atividade, poderem aquecer, acender o lume no interior das casas, neste período em concreto. No interior das casas, acender e manter o lume aceso era uma tarefa que exigia um esforço suplementar da gente pobre e uma rotina da criadagem da gente rica. A lenha, para a alimentação do forno, era adquirida nas imediações sob um rigoroso controlo das entidades camarárias em áreas autorizadas. Até ao século XX, o forno a lenha, construído em pedra de cantaria refratária, era um equipamento base de uma habitação. Acendê-lo, mantê-lo a fumegar e aquecê-lo até o ponto desejado era, pois, uma tarefa cotidiana das populações do passado e uma marca indelével nas suas vidas.